Bom dia a todos. Nós estamos hoje aqui para continuar nosso estudo sobre o despertar da consciência do átomo ao anjo, né? Do livro Sebastião Camargo. Estamos no capítulo 10 e vamos iniciar hoje o estudo a manutenção da saúde por meio da alimentação. Então, semana passada nós fizemos uma revisão sobre os conceitos nós estávamos falando sobre o processo de autocura, né? E hoje nós vamos falar sobre a alimentação e sua importância, né? Então, estamos aqui com a Miriam, com o grande Sebastião Camargo aqui, que tortura nossas mentes aqui com informações e tenta nos pôr na linha através dos exemplos. E vamos para a nossa diversão aqui. Então, seguindo a tradição, Sebastião Camargo e Miriam, dá seu bom dia. Excelente dia, que Deus nos abençoe nesse instante divino, que Jesus nos ilumine, que os benfeitores nos inspirem, que os elementais nos sustentem, que nós possamos fazer um bom estudo para iluminar a nossa consciência, para que nós possamos nos libertar por intermédio da nossa vivência. Bom dia, meus queridos. Um ótimo dia e um ótimo estudos para hoje. Bom, algum dos dois deseja fazer algum comentário sobre os estudos anteriores? Uma complementação do que lembrou durante a semana? Nós lembrarmos. Então, vamos continuar aqui, então. Eu vou ler um trecho aqui, e aí vamos aproveitar o nosso autor aqui para esclarecer as nossas dúvidas, né? A manutenção da saúde por meio da alimentação. Sobre a Terra, os encarnados têm uma missão a cumprir. Tem o espírito que é necessário nutrir com o espírito, o corpo com a matéria, mas a natureza da matéria influi sobre a espessura do corpo e, por conseguinte, sobre a manifestação do espírito. Pode-se ser bom cristão e bom espírita e comer à sua maneira, contanto que seja um homem razoável. No estudo efetuado, desde o poema de abertura até a epígrafe deste tópico, evidencia-se que podemos perfeitamente nutrir o corpo com o espírito e o espírito com a matéria, pois o espírito é a substância primordial, a matéria-prima, formadora e nutridora de todas as formas de vida na criação. Já o espírito individualizado é a força organizadora e mantenedora da vida, atuando sobre essa matéria primordial. Ao agir, intelectualiza e aprimora essa essência, incorporando-a a si mesmo e enriquecendo-se espiritualmente. Todo sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda, o alimento físico. Mesmo assim, propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, necessitados de colaboração de graxa e do óleo. A alma, em si, apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo, alimento do universo? E aí, Sebastião, quer deixar suas palavras de sabedoria? Embora parece bem claro aí já a ideia,
Então, quando nós falamos alimentar o espírito com o corpo e alimentar o corpo com o espírito, porque o espírito com E minúsculo é o princípio inteligente do universo. É ele que, unindo-se em dois ou mais, vai formar o amor, que é o alimento do universo. E depois vai transformar-se em fluidos em toda a sequência que nós sabemos. Então, perfeitamente, nós podemos alimentar o corpo com o espírito como matéria-prima. E como o corpo físico evolui até se confundir com o perispírito, ou seja, todo o seu energismo vai transformar-se em sentimentos, e esses sentimentos, essas virtudes, são o alimento do espírito, então nós podemos transmutar o corpo em energia psíquica e nela em virtudes e alimentar o espírito com E maiúsculo por sua vez. Essa transformação, Sebastião, como que você interpreta essa transformação? Tipo eu, um ser ingênuo aqui da criação ainda. Então, Como que eu proativamente gero isso dentro de mim? Como que eu faço? Tipo assim, como eu ajudo o meu corpo a evoluir mais rápido e o meu perispírito a evoluir mais rápido, as células a evoluir mais rápido, vinculado à alimentação. Tipo, na semana passada você falou que, tipo, de alguma forma, não sei se corrige minhas palavras se eu estiver distorcendo a visão que você apresentou, mas às vezes é tipo assim, a carne tipo assim, é um processo que nós temos que fazer de um compromisso que nós temos com aqueles espíritos com E minúsculo ali que estão ali dentro daquela matéria da carne, né? Que nós temos o processo de internalizar eles e ajudar eles no progresso, né? Sim. Como que nós fazemos isso na prática, vamos assim dizer? Então vamos um beabá bem simples. Gosto de beabá. Então nós sabemos que a matéria mental a qual usamos para pensar, para dar forma ao nosso pensamento, ela já é composta de seres vivos incontáveis. Eles têm a sua origem no fluido cósmico, que tem a origem no éter cósmico, que vai ter a origem no amor, que é a junção dos espíritos com E minúsculo. E essa matéria mental é que vai transformar-se na bioenergia, com a qual nós vamos gerar os infracorpúsculos, os elementos subatômicos, os elementos atômicos. No átomo, se observarmos, no núcleo, onde compõe apenas a energia nêutron inicialmente, ele é uma sala de aula. Então, ele recebe elementos subatômicos e tem o dever de transformá-los em algo maior, que seria nos prótons. E os prótons, por sua vez, têm a função de arrebanhar os nêutrons e transformá-los em elétrons. E os elétrons, por sua vez, aliciar os trabalhadores dos prótons e transmutá-los em fótons, e com isso construindo a consciência do próprio átomo. Então, agora, vindo para a vida prática, nós vimos aí que a natureza da matéria, dependendo da matéria que usamos para alimentar, nós influímos na espessura do corpo. Mas essa matéria pode ser a matéria mental, dependendo do tipo de pensamento que eu estou criando. É de lá que vem a influência no material denso que vamos comer aqui. Porque, de acordo com as instruções de Ramatiz, o que o corpo absorve de fato é o que está no núcleo dos átomos. Ou seja, nós vamos comer o que nós chamamos de proteína animal, o átomo está lá participando da proteína animal e tem a sua expertise diferenciada nessa proteína animal. E menos expertise quando nós falamos da proteína vegetal. E menos ainda se nós estivermos falando de minerais. Então, quanto mais avançado for esses átomos e absorvermos o que nós chamamos do suprassumo, que seria as virtudes, o que ele tem de mais nobre no seu núcleo ou na sua consciência, é o que nós vamos melhorar as condições do nosso corpo.
E isso depende exatamente da frequência do nosso pensar no ato da refeição. E assim como do nosso sentir. E depois, na sequência, no falar e no agir. Porque se na hora da refeição eu estou com um pensamento nobre, com sentimentos nobres, e termino a refeição, muda essa pauta, as palavras já saem ásperas e as atitudes dissonantes, eu expulso o que foi angariado. No outro grupo de estudo, agora há pouco, né, a Lucy estava colocando uma dúvida. O que era irritabilidade? Se é igual ao impulso. Falei, não é igual. Se fosse igual, nós teríamos colocado no livro que era sinônimo. Então, o impulso é o start que eu dou. Então, o que eu quero extrair do alimento que eu estou trazendo para o meu universo. Irritabilidade é o menor movimento que eles vão fazer na minha direção, atendendo o meu convite. Sensação, eles vão entender o que eu pretendo com eles. Porque eu estou com a intenção e essa sensação, eles entenderam o que eu quero que eles façam no meu universo. E aí nós vamos capacitá-los para tal. E é o que nós chamamos de instintos. Então, os instintos, já é a expertise deles no treinamento para aquilo que se pretende. Então, na hora da refeição, se eu estou visualizando, se eu estou mentalizando um corpo não apenas saudável, mas músculos mais resistentes, mais fortes, mais flexíveis, e eu estou atraindo um tipo de energismo dos elementos inseridos nos alimentos. Mas se na hora da ação alguém faz um gesto que eu deveria curvar-me e exercitar a humildade, eu não faço, eu expulso os elementos do meu corpo que teria essa função e o meu corpo começa a enrijecer. A espessura dele vai densificando. Se eu fizer o gesto de humildade, que é a base de todas as virtudes, eles sutilizam. Então, o meu corpo vai ficando mais leve. Por isso que nós vamos ver hoje, a partir das 17h30, na segunda parte da primeira aula com Miramês, que nós precisamos muito mais de amor do que de remédios. Muito mais de amor do que de alimentos. Muito mais de amor do que vestes. Porque nós podemos construir uma outra veste. Mas é com esse amor que eu posso reconfigurá-la. Eu não preciso de um outro corpo, eu preciso refazer este. E o processo de alimentação é um entra e sai de elementos. Então, se elementos nobres, compromissados, responsáveis, que vestiu a camisa da minha empresa, acabam de entrar na minha empresa, os que lá estão, que não gostam de trabalhar, ou vai tentar cerceá-los, ou eles vão colocá-los em seus devidos lugares, ou até colocá-los para fora da empresa. Eles estão emperrando a empresa. Então, quando temos essa postura na hora da alimentação, essa seriedade, e a partir do aproveitamento total, não desperdício, e intencionando fazer o máximo com o mínimo, esse start, esse impulso inicial, que demonstra a nossa intenção, eles se movem ao nosso encontro, é o que chamamos de irritabilidade. Então, no menor movimento que nós provocamos neles, se for harmônico, eles começam a construir o equilíbrio. Se desarmônico, é a enfermidade. A sensação, eles vão entender o que queremos com eles. Só estou repetindo para ficar mais didático. Entendeu? Agora, em que nós vamos nos transformar? Em elementos que vão exercitar ou executar automaticamente as tarefas de manutenção do corpo. O que nós chamamos de instintos. E depois de instintos, para outras realidades, para as emoções, e assim por diante, até chegar nas virtudes. Então, quanto mais enobrecedor for o nosso pensamento, os nossos sentimentos na hora do repasse, e se dermos sequência depois com as nossas palavras, nós vamos estar promovendo aquilo que foi assimilado com o pensamento e com os sentimentos na hora
da refeição. E principalmente com as atitudes que têm um peso maior. Então, o pensar e o sentir, o pensar da forma, o sentimento da qualificação àquilo que se come. A palavra coloca em movimento depois e a atitude faz a concretização. Bom, então, tipo, eu que sou um espírito menos ligado às atitudes mais elevadas, que me alimento, tipo, na frente da TV ou na frente do computador, então, na verdade, isso é um péssimo exemplo, né? Isso é uma péssima atitude, né? Não um exemplo. É uma atitude que não deveria existir, porque quem está reprogramando os seus alimentos são as suas emoções, são os seus pensamentos. Se você conseguisse ficar em frente ao computador, em frente a uma TV imparcial, sem tomar partido, os seus sentimentos, os seus pensamentos te conduzindo com serenidade, sem problemas. Mas raramente alguém consegue ficar diante de um noticiário ou um filme, seja lá o que for, na TV, ou o que você está assistindo no computador, sem tomar partido. Então, por isso que o ideal é o que Buda nos recomendou. Quando você come, você come. Quer dizer, você está inteiro na ação. Quando você anda, ou quando você se exercita, você se exercita. Você está inteiro na ação. E quando você dorme, você dorme. Você vai inteiro para a ação. Então, quanto mais inteiro estivermos na ação, mais êxito naquela ação teremos. O mais difícil da vida é estar presente. Pode falar. Sebastião, minha avó, minha mãe, tudo, sempre diz, a hora da refeição é sagrado, né? Então, eles não entendiam esse contexto que hoje nós temos, que, né, de tudo isso que estamos aprendendo, mas na humildade deles, eles falavam, na hora da refeição é sagrado. Então, é por isso o que você explicou agora, né? Então, nós temos que alimentar, mais concentração da alimentação que nós estamos fazendo, não é isso? É exatamente isso. E eles traziam isso intuitivamente como velhos ensinos que nos repassaram. Sim. E depois, assim como desvirtuaram a medicina de Hipócrates, desvirtuaram também esses velhos e nobres ensinamentos. Que é a hora do repasto, a hora da refeição, é o momento mais sagrado que temos. Porque é como você estar na sua empresa, no setor de seleção dos elementos que você está contratando, dos novos colaboradores, e você está falando para eles o que você faz na sua empresa e o que você espera que eles façam em seu auxílio. E é o que nós vamos pensar e sentir na hora do alimento. E depois o falar e o agir já é a ação deles na nossa empresa. Ou seja, eles vão abraçar a nossa causa e se eu desmentir o que pensei e o que senti na hora da refeição, eles pedem demissão. Nós vamos expulsá-los da nossa empresa. Que é a atitude dissonante daquilo que se prometeu. Então, no pensamento, eu idealizei um corpo saudável, um corpo pacífico, um corpo sereno, um corpo feliz. E na hora de falar, já um corpo agressivo, indisciplinado, e na hora do fazer, um tanto mais. Aí não tem ressonância entre essas quatro realidades. Eu preciso pensar naquilo que pretendo, na verdade que eu quero que torne concreta em minha vida, sentir o que eu estou pensando, falar o que eu estou sentindo e viver o que eu estou falando. Se eu tiver essa coerência, aonde Miramês fala, o espírito necessita menos de alimentos e mais amor. Ele fala que nós precisamos mais de harmonia na mente do que alimentos no estômago. Porque essa harmonia é a canalização da essência. Quanto mais sereno estivermos no pensar e no sentir, mais profundo nós vamos entrando na estrutura das energias ou das proteínas que estamos absorvendo ou dos elementos.
nós vamos mergulhando, por exemplo, na proteína animal, dos tecidos para as células, das células para as moléculas, das moléculas para os átomos, do interior desses átomos para as partículas subatômicas, até remontar à origem do amor e reconfigurar nesse alimento o que nós necessitamos. É como você pegar o funcionário que entra na sua empresa, antes dele trabalhar, como fazia o Dr. Antônio Hermílio de Moraes, 6 meses de treinamento para que eles saibam como se comportar na minha empresa. A solidariedade, o espírito de equipe, a hierarquia que deve ter, para que eles realmente se tornem uma família. Que ele considerava os 40 mil funcionários à época como seus filhos, e os demais familiares também como sua família. Então, ele tinha mais de 100 mil elementos compondo a sua grande família. Bom, aí o texto ainda não abordou, nem sei se aborda, mas como que você interpreta, tipo assim, nós sabemos que a maior parte da alimentação do nosso corpo, ela é a respiração, né? A água que bebemos e, em algum grau, a iluminação, né? As energias do sol que nós recebemos. Esses elementos, tipo a respiração, ela é interpretada como um mineral, seria, tipo assim, no processo evolutivo, uma das mais básicas. Sem a respiração, nós somos, tipo assim, nós não duramos nem 5 minutos aí para os melhores, né? Vamos dizer assim. A alimentação, nós conseguimos ficar 3, 4 dias, até 10 dias sem comer, sem beber, nós conseguimos aí 1, 2, 3 dias, mas sem respirar, nós não aguentamos nem 5 minutos aí. Então, vamos lá. Encaixa para nós a respiração aí, nesse meio do caminho aí. Então, quando você ouve André Luiz afirmar que o amor é o alimento do universo, e na mesma obra ele também afirma que a alma em si só se nutre de amor. Então, a alma em si só se nutre de amor. Ou eu canalizo esse amor diretamente da fonte, como mônadas, como princípios inteligentes, para a alma, ou eu transmuto esses elementos do corpo físico, perispiritual, da própria mente, transformando em virtudes para nutri-la. E nesse sentido, esses elementos que compõem o universo dos fluidos vão transformar-se na energia do Sol. Então, a energia do Sol é onde teria o maior número de elementos capacitados para nos auxiliar. Mas como nós estamos fora, às vezes, da frequência, reclamando do Sol, se ele está um pouco mais quente, a gente pensa que é ele que é quente, a gente reclama. Se está chuvoso, a gente reclama ou reclama de todo jeito. Então, raramente a gente agradece. Então, a gente perde a frequência e expulsa esses elementos. Mas quando chega no caso, e quem os capta na realidade, além da pele, é a glândula pineal. Ela que capta mais diretamente o energismo do Sol e também o que nós chamamos de, no nosso corpo físico, de centro vital. Então, ele é que capta diretamente a energia do Sol. O nosso, que chamamos centro esplênico. Então, esse centro vital é que capta diretamente do Sol o energismo que necessita o corpo. Se tivermos essa sintonia, essa consciência do que está acontecendo de fato. E nesse sentido, quando nós temos essa consciência de canalizar do Sol por meio do centro esplênico, que gerencia a energia vital, que ela gera, nutre, organiza e mantém todos os elementos e funções do corpo. Se eu não conseguir aí, eu tenho o ar. Ele traz elementos porque são moléculas. Podemos considerar um mineral. Eles já são união de vários átomos, trazendo a essência da natureza e, juntamente com ela, a essência do Sol. O que ele consegue sintetizar.
Então, nós conseguimos nutrir o corpo, no mínimo, de 70% a 90% só com ar, se soubermos respirar. Só que o pensamento é que vai enriquecê-lo ou desvirtuá-lo, expulsá-lo ou melhorar as suas condições. Então, se eu sei respirar, um pensamento harmonioso, um exercício consciente, então eu vou canalizar o máximo de elementos na estrutura do ar, que é o que está mais próximo da minha realidade, já que às vezes eu ignoro a essência da luz. Se eu não conseguir, aí eu tenho algo mais denso que a água e menos eficiente do que o ar. Então ela participa de quase a totalidade do meu corpo, porque segundo André Luiz, o corpo é 100% água. No mínimo veio da. Então, quando nós imaginamos o corpo, no mínimo, com mais de 2/3 de água, então, se eu souber enriquecer a água com o meu pensar, com o meu sentir, que nós chamamos de magnetizar a água, enriquecê-la, não faço isso somente com a água que sorvo, mas também com a água que já está no meu corpo. E se eu não sei fazer isso, nos vegetais, basicamente é água. Só que água somada à luz, porque o vegetal transforma luz em alguma coisa, segundo a biologia, segundo os biólogos. Ele é basicamente luz coagulada. E, ao mesmo tempo, ele respirou. Então, no vegetal tem a luz, tem o ar, tem a água, que é a quase totalidade, e tem a terra. Então, ali nós já temos uma infinidade de seres. E na proteína animal, além de todos esses elementos, temos um algo mais. Um instinto que começa no vegetal, que são as vidas que já executam automaticamente certas funções. E além do instinto na proteína animal, nós temos também a inteligência já bem organizada e certos sentimentos em plena organização. E no pré-humano, que são os seres que interagem diretamente conosco, dependendo do nosso comportamento para com esses pequeninos, nós já trazemos também elementos condizentes do mundo racional para aclarar ou melhorar a nossa conexão para fazermos o que nós chamamos de reflexão em torno da compreensão de um fato, né, X ou Y. Em realidade, Marcelo, o corpo ele aguenta 47 dias sem comer, sem um alimento denso. E até 9 dias sem a água. Agora, sem respirar, eu só conheço uma bióloga brasileira que fica, acho que 17 ou 18 minutos no fundo da água mergulhando, porque exercitou. Mas qualquer um de nós não conseguimos chegar a 3 minutos, nós desmaiamos. Sebastião, antes da gente entrar no próximo continuação aqui, faz uma interpretação do que é o amor, que a gente está falando aqui, do que a gente apenas nutre de amor, né? Tipo assim, que a alma apenas se nutre de amor, e aqui ele vai fazer uma descrição sobre isso, né? Mas vamos voltar à base lá, numa interpretação enxuta aí. Que os espíritos passaram para você, o que você interpreta como sendo o amor? Porque eu guardei na minha cabeça aqui que o amor é a energia que agrega e organiza a vida. Mas posso estar com uma interpretação muito superficial do problema. Tá, Joana de Ângeles sintetiza assim, e nós colocamos no segundo livro. Antes do amor não existia o universo. E Carlos Torres Pastorino, assim, sintetiza, está no primeiro livro também e vai constar no segundo. O amor é a reunificação das mônadas no todo em unidades cada vez mais amplas. E isso é o que nós chamamos de amor-substância. O amor leia o que elas vai se tornar. Por isso que Joana de Ângeles, noutra obra, fala: o amor gera a vida, ele nutre a vida, ele a organiza e mantém em todas as suas expressões. Então, como elemento gerador, é o que nós chamamos de princípios inteligentes se reunindo, formando o éter cósmico, o fluido cósmico, matéria mental, os elementos subatômicos até o nêutron, ou o elemento zero do sistema periódico, o neutrônio. Até aqui nós temos os princípios inteligentes que geram a vida. A partir daí, na união, na
composição do átomo, e na união deles nós chamamos de fluido vital. Esses são os elementos que nutrem a vida. E a partir dos fótons que compõem a consciência do átomo, formamos a lei, o amor-lei que organiza e mantém a vida. Que é o que nós podemos chamar no átomo o ápice das suas virtudes, que é o processo consciencial deste. Os elementos que estão chegando menos experientes são os que geram. Os que têm uma expertise um pouco maior, nutre, já chega trabalhando. E os que têm um tanto mais, gerencia a situação. É como você imaginar numa empresa, a matéria-prima que está chegando, os colaboradores que vão transmutar essa matéria-prima e os gerentes que estão fazendo o processo de organização de diretivas para que a matéria-prima na mão dos colaboradores, dos operários, transforme-se num produto. Não sei se ficou mais confuso ou esclareceu alguma coisa. Então, o amor, na essência, é o prolongamento do psiquismo divino, Joana de Ângeles. O prolongamento que eu sei é o espírito, o princípio inteligente do universo. Só que é a reunião deles em dois ou mais. Onde houver dois ou mais em meu nome, aí eu estarei. É o que disse Jesus, estava falando desses elementos. E disse ainda, tudo o que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. Estava falando desse elemento também. Porque o primeiro movimento deles, como nós dissemos, é o que chamamos de irritabilidade. Nós colocamos eles em ação pelo nosso impulso. E a partir daí, eles vão se configurando de acordo com o que nós conhecemos, o que nós pretendemos, de acordo com a nossa expertise. Então, se eu não tenho a expertise para pegá-los na fonte e transformá-los em tudo que necessito, onde eu vou pegá-los prontos? Na proteína animal, se eu tenho menor expertise. Quando eu tiver um tanto mais de expertise, eu não preciso mais dos funcionários prontos da proteína animal. Eu pego eles mais simples, com menos conhecimento, e os capacito a partir da proteína vegetal. Se eu tiver um tanto mais de experiência, como Madre Teresa de Calcutá, eu pego apenas a água e transmuto em elementos componentes do vegetal e do animal e tudo mais. Se tiver um tanto mais, eu fico como aquele indiano que só se alimentava da luz e do ar. Madre Teresa, ainda uma xícara de água por semana. E assim, como Miramês termina, e André Luiz também, quando eu tiver evoluído o suficiente, eu vou pegá-los na fonte como amor. E eu posso pegá-los até antes do amor, convidá-los diretamente do psiquismo divino a ser princípios inteligentes, e eu aqui vou ordená-los e formar o amor que necessito como substância, e depois vou conduzi-los, porque ninguém vem ao Pai se não passar por mim, eles vão passar por meu universo, da origem desses elementos até a minha completude, adquirindo experiência depois para seguir os seus trajetos. Deixa eu tentar transformar isso em uma interpretação pessoal aqui. Então, o amor seria, vou pegar o exemplo da empresa ali, seria a sinergia entre todos os elementos da empresa, essa integração, essa energia que mantém tudo funcionando ali, que é o amor, mais ou menos assim, de forma superficial. Esse é um estágio. Então, inicialmente, o amor nessa empresa é a matéria-prima. É o que vai fazer acontecer dentro da empresa. A sinergia de tudo que está funcionando, nós chamamos da nutrição. De quem está gerenciando tudo que está funcionando, é o que nós chamamos de amor-lei. Então, tem 3 estágios. A matéria-prima que entra, a sinergia que vai transmutar a matéria-prima para gerar um produto, e quem está conduzindo os relacionamentos desde o fornecedor da matéria-prima para ofertar um produto aos clientes, a transmutação dessa matéria-prima num elemento ou num bem, seja lá o que for, quem está gerenciando. E esse amor passa por esse estágio. Ele entra como matéria-prima, depois ele transforma nesses elementos dessa sinergia e termina como gerência dessa sinergia. Por isso que, como elementos primários, como princípios vitais, ele gera, ele é a matéria-prima,
como fluidos vitais, é o elemento que participa dessa sinergia, essa integração entre todos. E como energia vital, ele já é a lei, ele já é o diretor da empresa ou o próprio empresário gerenciando toda a empresa. Tá, agora ficou mais claro. Deixa eu só fazer outra pergunta, já que estamos aqui, né? Pensando isso para o corpo, nós conseguimos fazer a adaptação, né? Então, o que entra sendo a alimentação, o funcionamento do corpo e o espírito como o gerente, né? Sim. E qual é esse amor que se propaga no espaço? Tipo assim, família. Família é um tipo de amor, né? Mas, teoricamente, as fontes de emanação de amor, tipo, vamos assim, pensando, é o espírito que tem o amor-lei, pelo que deu para entender, né? Sim. E como esse amor família, como que ele se encaixa nesse amor mais básico aí? Você pode ver que a primeira atitude inicial para formar o próprio amor já é família. Então, é a união de dois ou mais. Então, a reunificação das mônadas recém-saídas do psiquismo divino é que vai compor o amor substância na sua origem mais primitiva. E para que esse amor inicial, como matéria elementar, viajem para o éter cósmico, como família, eles precisam se unir e se capacitar. Mostrar que tem espírito de equipe e não vão desfazer-se quando estiver lá nesse éter cósmico. E assim, do éter cósmico para o fluido cósmico. Eles vão adquirir mais número nessa família, maior expertise e compor elementos para estruturar esse fluido cósmico. E um tanto mais de elementos de maior expertise, de maior sinergia entre eles, para compor a matéria mental. Eles vão crescendo e viajando nessas dimensões. Tudo isso são dimensões. Por isso que Joana de Anjos fala em todas as suas dimensões. O amor gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. E quando chega no ser humano, nós começamos pelo nosso instinto apenas a manutenção da vida. E pela nossa sensação, que não é aquela sensação lá inicial, impulso, irritabilidade, sensação. A sensação agora que nasce dos instintos, que já começa a ter uma expertise diferenciada, não apenas de repetir uma função, mas de começar a criar uma realidade nova. E essa realidade nova será a emoção, a memória do que aconteceu na atitude do instinto, já com um ingrediente a mais. E a emoção deseja viajar um tanto mais e vai transformar-se em sentimentos. Alguém que já tem a expertise para fazer um julgamento se a atitude instintiva foi nobre, se a sensação foi agradável e a memória que fica, que é a emoção, condiz com aquilo que se pretende. E o sentimento pretende avançar, ele se transforma em pensamentos na linha de ascensão. E o pensamento já faz essas diretrizes, já provoca novas realidades, novas conexões para aprimorar os sentimentos, as emoções, sensações, instintos e tudo mais. E termina como inteligência intelectiva. E a inteligência intelectiva pode escolher os parceiros no reino humano para consorciar-se. Mas ela precisa transformar-se na emotiva para relacionar-se, para ter o espírito de solidariedade e o espírito de equipe. E depois culminar com a inteligência ética, para perceber que somos um. E nessa família, mesmo sendo duas personagens, só marido e mulher, ou dois parceiros animando o sexo masculino e feminino, ou exercendo a sua polaridade masculina e feminina, não tem como fazer isso com grandiosidade na vida a dois, se os dois querem ser masculinos ou os dois querem ser femininos ao mesmo tempo. Aí desequilíbrio. Então, um homem
e outro homem pode até se unir. Se um exercitar o que nós chamamos de elemento passivo e o outro ativo. Eles conseguem um certo equilíbrio. E é nisso que nós vamos vendo a formação das famílias, que culmina com as virtudes. Virtudes são seres. E eu fiquei embevecido, extasiado, ou em êxtase com Miramês, porque em André Luiz, em Emmanuel e em tantos outros, Emmanuel fala que somos sempre a soma de muitos. André Luiz, a matéria mental é composta de seres incontáveis. Mas quando chega em Leon Denis, ou antes deles, Leon Denis já falava que os mundos são seres vivos que se comunicam entre si. Só que agora Miramês está falando que as leis maiores obedecem às leis menores. Leis são seres também. E como lei, a inteligência espiritual gerencia a inteligência emocional. E como lei menor, a inteligência emocional gerencia a intelectual. E como lei menor, a intelectual, com seu poder imaginativo, gerencia o pensamento. E assim, na linha descendente. Então, aí nós vamos percebendo essas famílias. Então, eu, o Marcelo, a Dona Miriam e os nossos internautas, como nós tivemos o desdobramento outro dia, então, vários credos filosóficos, científicos e religiosos, num todo ali se dialogando. Uns se entendendo e outros rejeitando uns aos outros. E num dado momento falamos, mas nós estamos aqui para nos tornar um espírito único. E esse espírito único eu imaginei que no mínimo seria uma grande metrópole. Porque era muita gente. Então você imagina agora uma cidade como um ser. E isso é fato. Uma nação como um ser. Já que um planeta é um ser vivo, isso já fecharam questão. E assim vão viajando as famílias instintivas para as sensações, das sensações para as emoções, até chegar no ser humano, que ele vai se unindo em dois ou mais, e de acordo com a afinidade, de acordo com a sintonia, com aquilo que se pretende, almas afim vão tornando-se uma só realidade, a ponto de Kardec nos dizer, e está grafado em nosso livro na página 39, você pode até já abrir aí para ler a segunda citação para nós, que nós estamos dentro de outros seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir. Mas a alma da Terra em si é a soma de todos os encarnados e desencarnados, tendo um espírito-chefe, a consciência para coordenar todos. E todos são uma só alma, em se falando do planeta Terra. E nós, como seres menores, estamos dentro de almas que pertencem a essa grande alma. Esses seres são chamados avatares, os guias da humanidade, e nós estamos, de algum modo, dentro deles como um átomo está dentro de uma molécula. Como uma molécula está dentro de uma célula, como ela está dentro de um tecido, ele dentro do órgão, o órgão dentro do sistema, o sistema dentro de um corpo, e assim sucessivamente. Como sempre, estamos com muitas informações. Chegaremos lá. Miriam, quer fazer algum comentário? Então, vou continuar a leitura aqui. Pode ser, Sebastião? Não, a explicação do Sebastião é assim, não dá para nem respirar, né? Quando ele fala, deixa bem claro essas observações dele. Muito boa. Talvez algum internauta tenha alguma colocação, fique à vontade para interagir com eles aí, Marcelo. Tem vários aqui. Então vamos várias lá. Afirmações. Vamos lá. Vou voltar lá no começo, né? A Adriana faz uma afirmação aqui, ó. Quando se está apaixonado, normalmente não se tem fome de alimentos, apenas que quer ver o amado ou amada, né? Não sei, eu não cheguei nessa parte não, então acho que eu ainda não estou apaixonada.
Eu ainda continuo sempre com fome. O pessoal antigo falava, esses dois aí vai viver só de amor. Quer dizer, não precisava alimentar, nada. Vai viver só de amor. Não precisa nem trabalhar, né? E o viver de amor é tão profundo que viver só de amor é quando a gente tem a consciência de canalizar desde a origem esse amor e transmutá-lo nas mais altas virtudes. Aí a Pamela, né, cita aqui Joana de Ângeles, né? Quando não se vivencia o presente em sua profundidade, perdem-se as experiências, experiências que ficam arquivadas no passado. Perdem-se as experiências que ficam arquivadas no passado. Traduz aí para nós, Sebastião, por que perde-se as experiências? Então, você acabou de comer alguma coisa. E isso veio de um passado longínquo que você acabou de comer. Se você não promover esse alimento, você perde essas experiências que veio de um passado distante interagir com você. E se você não transformar o que está em você mesmo, instinto em sensações, sensações em sentimentos, também você perde, porque você tem um tempo entre receber o talento e multiplicá-lo. Se você não fizer isso, alguém te perde de volta o talento. Por isso que o conhecimento não é sinônimo de consciência, mas o discernimento do conhecimento, quer dizer, aquilo que foi vivenciado e aprimorado transforma-se em consciência. Do contrário, o conhecimento em si, você esquece. Agora, a experiência passa a fazer parte de você, mas você precisa aprimorar as experiências instintivas para experiências mais sutis, para que elas caminhem ou evoluam com você. Se assim não fosse, não teria a queda dos capelinos. E eles não queriam acompanhar os estágios daquele plano, não vivenciando o presente em profundidade. Então, eles perderam o passado, porque lá eles volitavam. Eles vieram animar corpos que pareciam mais rocha do que a sutileza de um corpo que levita. Porque um corpo denso, então eles se sentiram como se fosse uma prisão. Por isso que muitos falam que o planeta Terra é uma prisão para quem se sente aprisionado. Um hospital para quem se sente enfermo, mas uma grande universidade para quem se sente aluno. É uma boa visão, hein? Eu não tinha pensado, nunca tinha feito uma abstração tão direta. O entendimento habitual que tínhamos era que o corpo, como uma estrutura muscular forte, refletiria automaticamente num ser mais brutalizado. Mas, com este ensinamento, é possível um ser sutil e forte. Do Anderson Guerra faz a afirmação, né? Entendimento, né, que se tinha. Uhum. E isso é um fato, porque quando Kardec, na Gênese, nós colocamos no primeiro livro, então, de acordo com as atividades que vamos desenvolver, a natureza vai nos conceder um corpo à altura das atividades, que pode ser um corpo bastante resistente. E Kardec fala, para ser mais exato, é preciso dizer que a natureza vai fornecer só os materiais. É o espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai talhar o novo corpo, mais forte e resistente, ou menos forte e mais ágil. Ele é que vai dizer o que ele precisa. Então, com o que ele vai trabalhar? Então, dependendo do trabalho, eu já vi servente de pedreiro e até pedreiro pregar um saco de cimento de 50 quilos embaixo de um braço, um segundo saco no outro braço e ainda um na cabeça. E ele não tinha 150 quilos de peso no corpo. É igual a formiga que você vê que ela carrega várias vezes o peso dela. Então, para que eu preciso do corpo? Aí, se ele apenas vai ser o mestre de obras, se ele vai apenas gerenciar, para que um corpo tão forte? Só para causar medo, pavor nos gerenciados, em quem vai obedecê-lo?
Ele não precisa disso, porque não é gritando, não é espancando ou esmurrando o outro, fazendo o outro te temer que você vai ser amado. Então, é com a docilidade, com seus exemplos, com a sua, né, gentileza, delicadeza, sutileza e assim por diante. Nós temos a Neuza aí, citando Miramês, né? O amor é uma luz inextinguível que interliga todos os espíritos, se não mundos e fluidos em um cântico de alegria. Simplesmente divino. Miramês é um caso sério, é um verdadeiro poeta. Assim como Leon Denis. Bom, a Pamela fala: a separação de um casal porque um dos dois não exerce papel ou masculino ou feminino, ou seja, invade a polaridade do outro, a separação de um casal. Porque há um choque de energismo. Então, para que realmente funcione, eles precisam se completar. Então, alguém no nosso corpo, por exemplo, assume o papel de ser neutro, no caso de um átomo, para que o outro possa ser próton, para que o outro possa ser elétron. Paulo de Tarso viu isso no corpo físico, todo mundo querendo ser orelha, por exemplo, ou ser olhos. Se vocês não se entender, e só porque não se entendem, fala que não pertence ao corpo, vocês não vão deixar de ser do corpo. E o órgão mais sutil, o mais ínfimo, tem tanta importância como qualquer outro. Eles fazem parte de um todo. Por isso que, num casal, nós temos que tomar a posição quem faz a sustentação na horizontal e quem vai eleger, né, o impulso para a vertical. Os dois vão se unir. Um sustenta e o outro faz o processo de ascensão. O espírito, que não tem sexo em si, escolhendo a parte feminina, ele escolhe a vertical. Ele veio para isso. E o outro, a horizontal. Mas nada impede daquele espírito que está na horizontal, mesmo só como o caso de Chico Xavier, exercitar as duas polaridades, a parte feminina e masculina, num só corpo, já que ele não tem uma parceira para fazer isso. Ou um espírito animando o corpo com sexo feminino, como o caso de Divaldo Pereira Franco também. Então, isso que a gente tem que ter essa consciência. Na vida 2, alguém vai ter que ceder. Nós temos que nos entender como o cloro e o sódio. Então, eu vou ser cloro na estrutura do sal, do cloreto de sódio, e você vai ser sódio. Se os dois quiserem ser cloro, não vai haver o cloreto de sódio. Assim como na molécula de água. Eu e você, hidrogênio, parecidinhos ou parecidíssimos, nós vamos unir, vamos fazer um triângulo amoroso e vamos consorciar-se com o oxigênio. Agora, se nós quisermos ser oxigênio, não vai dar certo. E se nós receber, ou se o oxigênio perceber que nós estamos unidos em dois e quiser mais um, vai chegar esse um, só que não vamos ser mais a mesma estrutura. Ao invés de algo que nutre o corpo, pode matar o corpo, porque vai tornar-se um ácido corrosivo. Por isso, na vida 2, para a formação de um lar, então alguém vai ter que ceder para que haja um equilíbrio daquilo que se pretende de harmonia no contexto familiar. Então, cada um tem a sua função, cada um cumpre o seu papel, nada impede de cada um exercer todos os papéis, vez por outra, porque tem momento que a esposa pode estar fora de casa ou adoentada. Aí o esposo vai ter que assumir o papel de pai e mãe se tiver filhos, durante a sua ausência, ou vice-versa. Então, eles podem exercer todos os papéis, mas na vida em núcleo, na vida em comum, todos, cada um tem a sua função direta. E ele pode ajudar o outro, que nós chamamos de solidariedade, de fraternidade. Mas cada um já vem com esse papel definido para ter essa polaridade. Quando ele se rebela contra aquela polaridade, ele desequilibra a si próprio. Porque nós não conhecemos nenhum ser até agora que nos provou na prática
que, deixando-se conduzir da cintura para baixo, na sensualidade, no atrito de corpos, sendo dois corpos do mesmo sexo, que conseguiu o equilíbrio, o que nós chamamos de plenitude, de felicidade autêntica. Pode ter momentos de prazer, ninguém está negando isso, mas não tem paz de consciência, não tem essa harmonia íntima. Agora, se alguém desvirtuou, porque na gestação, pai e mãe pode mudar a embalagem do nascituro e fora estar masculino, dentro está feminino. Então, esse ser feminino por dentro, mas ele nunca será um elemento ativo na relação com outro ser masculino por fora e por dentro. E até, quando imaginamos assim, você pode virar a embalagem e a pessoa se sente feminina. Tudo bem, então se comporte como tal. Então, se você se comportar como ser feminino na relação, no atrito de corpos, vocês terão um certo equilíbrio, bem mais próximo do ideal. Mas se não tem isso definido, eu quero ser passivo agora e quero ser ativo daqui a pouco, que é o que nós vemos na juventude. Agora eu sou hétero, agora eu sou bi, e assim por diante. Não é assim que funciona a coisa. Porque quando se relaciona um com o outro, nós trazemos o outro para dentro de nós. Nós trazemos o equilíbrio ou desequilíbrio do outro para dentro de nós. Porque nós já conversamos com vários amigos que têm os seus relacionamentos e falam. Eu conheço vários que não têm sequer o ato sexual. Esses conseguem um equilíbrio mais vasto e chegam à plenitude em si. Como tem um casal jovenzinho, ele definido como ser masculino, ela como feminino, mas não tinha necessidade do ato sexual. Os familiares quase enlouquecendo, porque como que dois jovens vão se casar se não tem o ato sexual? E fala, se isso for necessário para nós trazermos filhos ao mundo, não vai acontecer no momento certo. Por agora, o que nos felicita é estar juntos, é estar unidos num objetivo qualquer. Isso nos completa por agora. E o resto vai acontecer naturalmente. Vamos lá. Então, a Elizabeth afirmou aqui. Ter os olhos de ver é sair do olhar da matéria para entrar na energia cósmica. Uma pergunta, né? Não é informação, uma pergunta. Vamos lá. Então, ter os olhos de ver é quando eu saio da visão física para entrar na essência das coisas, a energia cósmica. Então, eu vou enxergar a essência de cada ser. Aí eu abro mão de olhar a embalagem para enxergar o produto. E só consegue isso, esse olhos de ver, quando eu sou o meu próprio instrumento. Eu me transformo no instrumento que nós chamamos dessa visão multidimensional. Porque nós enxergamos no outro dependendo das lentes que nós temos dentro de nós. Porque eu vou me transportar como se fosse uma transfusão de alma para dentro do outro ser. Isso que é o olho de ver, ou o ouvido, ou os ouvidos de ouvir. Por isso que são os olhos de ver e ouvidos de ouvir. Luiz fala que o amor tem estágios de evolução, começando pelo primarismo dos sentimentos, ódio, vingança, etc., que tem amor até a sublimação, a sua sublimação, ao altruísmo, fraternidade, companheirismo, enfim, tudo é amor. Até o amor em suas várias configurações. Porque se antes do amor não existia a criação, então tudo que existe é filho do amor. Então é ele, como o Luiz coloca, nas suas várias configurações. Bom, deixa eu fazer... Posso fazer umas perguntas fora do nosso estudo aqui? Fique à vontade. Esse tempo atrás, umas 2, 3 semanas atrás, você criou um texto chamado Alegoria Providencial, né?
que foi postada lá no Facebook, eu acho. E aí eu fui tentando fazer uma interpretação dele aqui, e aí eu fiquei com algumas curiosidades aqui, na verdade. Na verdade, tentei fazer algumas simplificações para mim entender, né? Então, você lá no texto você vai falando que aí você corrige se eu estiver errado. A consciência profunda, eu usei só um termo para mim não ficar perdido nos vários sinônimos, né? A consciência profunda seria a gema do ovo, né? Que você colocou, né? Sim. O inconsciente profundo seria a clara, a parte externa. Certo. E a consciência individual seria a película que separa os dois. Exato. Tá. Essa consciência individual, ela é a personalidade que nós temos hoje ou não? Na realidade, o ser individual é a personalidade. A alma é o centro dela, é um ponto da autoconsciência pura, ou seja, da consciência profunda, gerenciando o eu individual. Então, ela é o centro da consciência individual, a alma. Quer dizer, é a empresa que o diretor está gerenciando. O diretor é a alma, a empresa é o ser individual. A empresa, tá. Então, e aí, continua, a mente é uma emanação do consciente profundo, né? Sim, Mas o laboratório para poder conduzir a empresa. O eu individual, né? Sim. Esse eu individual seria a alma. Você coloca... A alma é o centro consciencial, o diretor do eu individual. O eu individual é composto pela alma como diretor, a mente como laboratório, o perispírito como os mestres de obras que vão executar e as células do corpo físico como os operários. Tudo, e a mente subconsciente para automatizar, com os chefes de setores, as funções do perispírito e do físico. Então, a mente subconsciente, a mente consciente, perispírito, corpo e a alma. Esses 5 elementos compõem o eu individual. Aqui no texto eu separei aqui, né, que o eu individual é a inteligência em seus 3 estados, né, de expressão, Sim. O poder imaginativo, a instância do desejo, o arquipélago da memória, a capacidade criativa, a vontade como gerente esclarecido, né? Uhum. As 7, o subconsciente com os seus automatismos. Exato. Tudo isso aí faz... Isso. Tudo isso faz parte, até antes dos automatismos, tudo isso faz parte da mente. Então, da mente consciente. Aí, os automatismos já faz parte dela e já começa também no perispírito e refletindo no físico. Tá, então, quando você coloca no texto lá, o que é a... Aí é só porque eu não consegui ter abstração suficiente. O que seria um ponto de autoconsciência pura dentro desse contexto? A alma? A sementinha, ela vem como uma semente. É como se a mente inicialmente fosse a incubadora que essa semente vem para nascer. Assim que ela começa a nascer, ela começa a agir na mente subconsciente, no perispírito e no corpo, como se fosse um terreno que ela vai se expandir. Então, quando você coloca lá no texto, porque se que é a citação, né? Por ser um ponto de autoconsciência pura, uma fração imanente no espírito, aí você coloca a melhor solução para o empreendimento, né? Sim, pelo que você lembra, o que é o empreendimento? Eu fiquei na dúvida, que eu não consegui... O empreendimento é a encarnação em si. Então, o que ele veio fazer? Ele veio trabalhar a polaridade masculina ou feminina, em linhas gerais. Ou veio trabalhar as duas. Ele veio consorciar com outro ser, ou ser um Divaldo Pereira Franco, que sem consorciar-se fisicamente, fez uma parceria com o espírito Alta de Souza para adotar mais de 600 filhos. Aí precisou exercitar as duas polaridades simultâneas, para ser pai e mãe, embora Alta de Souza é a mãe espiritual, mas os filhos consanguíneos não via, e os filhos adotivos não via Alta de Souza, nem todos tinham evidência, clarividência. Então, o empreendimento, quer dizer, a alma que está nascendo, ela foi
orientada, ela foi preparada para a função que se pretende naquela encarnação. Então, para ser o elemento ativo, para ser o elemento passivo, para ser isto ou aquilo. Então, ela vem com a bagagem carreada desses conteúdos, como o André Luiz também coloca em Missionários da Luz, quando fala da reencarnação, lá no capítulo 13. Então, o espírito nasce e, por mais asfixiante que seja o meio, ele traz luzes interiores para vencer a situação. Ou como está em Ação e Reação, na obra e no capítulo Sanções e Auxílios. Ele nasce com todos os anticorpos para vencer qualquer enfermidade que possa surgir pelo desrespeito que ele teve perante as leis em outras etapas. E nasce com elementos para aumentar essa imunidade ainda, que é a oração, a meditação, os pensamentos bons, e termina dizendo que o amor é o bem é o verdadeiro antídoto contra o mal. Então, essa alma, esse ponto de autoconsciência pura, que vai constar no glossário, falando isso, que é a melhor solução para aquilo que se pretende, isso é com Joana de Ângeles, inclusive, é a alma em si. Então, ela já nasce, o espírito faz um longo preparo, como se fosse uma sondagem, quando você, como empresário, vai sondar uma cidade, uma região, para poder montar a sua empresa, você não vai chegando lá e montando a empresa, você vai fazer uma pesquisa, você vai fazer todo um processo de sondagem para ofertar o produto que aquele ambiente, com aquele meio, com aquela cidade, com aquela região precisa. Do contrário, você já nasce falido. Por isso que o espírito faz esse grande mapeamento de tudo que se tem e daquilo que se pretende, para que ele encarne um ponto da sua autoconsciência pura, que é uma imanência de si mesmo, porque não desliga apenas fraciona, mas por laços indeléveis, indestrutíveis, permanece ligado à fonte. Ela chega como um ponto de autoconsciência pura para trabalhar no mundo mental. E quem vai comandar o mundo mental inicialmente, se é um ponto de autoconsciência pura, se é uma criança recém-nascida? A própria consciência profunda gerencia a inteligência, o poder imaginativo, a memória, o desejo, e vai como se fizesse junto com a criança para ela poder ir aprendendo a caminhar. Tanto que a alma pensa dentro do pensamento do Cristo interior, que é o gerente esclarecido da mente. Então, ele abre espaços para que essa alma ensaie os seus pensamentos. E assim que ela vai se firmando, como um pai educa um filho, assim que o filho vai se capacitando e assumindo responsabilidade, ele vai distanciando a sua assistência para que ele possa alçar o voo. Bom, deu uma simplificada aqui no que eu não estava conseguindo acompanhar o texto. Aí agora vou fazer uma pergunta aí infantil, mas pela minha curiosidade mesmo. Mas já é uma pergunta bem infantil mesmo. Nós vemos que, principalmente na tradição chinesa, eles têm muitos textos, na verdade, assim, a imaginação deles, né, a cultura popular deles, coloca muita questão de magia, de tipo assim, de tipo assim, de poder extrair algum tipo de energia do corpo em forma de algo tipo fogo, água, os elementos, principalmente os elementos da natureza. Existem mundos ou, sei lá, ou eventos, pode ser a parte desencarnada, né, que o espiritismo não entra muito nesses detalhes, onde isso é uma realidade? Então não existe o que nós chamamos de ficção. Semiramis. O que é ficção aqui é realidade em algum lugar. Então, todos os mundos são salas de aulas. E, normalmente, o que a gente pensa, poxa, mas eu acabei de ter uma belíssima ideia agora, um pensamento que você captou de uma outra esfera da sua própria realidade ou de múltiplas realidades em seu entorno. Então, aquilo que você imagina construir neste mundo já existe num outro mundo. É como o que nós falamos, os registros acásticos no éter cósmico. Desde o vibrar da intimidade de um átomo até uma superestrutura, tudo está registrado como foi feito. Nós vamos pegando as ideias que já estão prontas, que nós chamamos de arquétipos, as ideias primordiais, e depois nós podemos acrescentar
o nosso contributo para aprimorá-las. Então, eu pego a receita do bolo da Dona Miriam, mas eu acrescento um ingrediente, eu diminuo outro ingrediente, e eu vou criando um rearranjo para embelezar a própria criação. Por isso é ser co-criador. Então, tem as ideias fundamentais, onde eu vou ter o meu start, meu início. Eu vou ter uma base. Por onde eu começo? Então, veja ali Chico Xavier, por onde ele começou, o que ele fez. Então, eu começo com o que ele deixou, como foi o caso de Santo Agostinho, que falava que sentia felicíssimo alguém pedir para continuar onde ele parou, sabendo que quando ele voltasse, ele iria continuar de onde alguém deixou o que ele começou. Então, eu começo uma tarefa, o Marcelo vem e dá continuidade. Ele tem a conexão com a minha essência para orientá-lo, e assim, como nós sabemos no catolicismo, as clarissas, o que elas fazem? Na prática, tentam imitar Clara. Os franciscanos, como nós já fomos encarnação inteira, imitando os exemplos de Francisco de Assis. E assim eu posso imitar o Marcelo, a Dona Miriam, o Luiz Carlos, todos que estão aqui na live, ou outras realidades. Dimensões existem ou planetas que não tem mais o ato sexual. Eu tenho as várias polaridades, o ser feminino e o masculino em mim. Eu faço a junção das duas realidades e construo um novo corpo. Ou seja, eu crio o meu próprio filho. E isso é uma ideia do cientista Michio Kaku na obra Mundos Paralelos, que está encarnado ainda, que ele fala que a árvore genealógica inteira pode ser um espírito único. Ou como Kardec disse-nos, nós estamos dentro de outros seres que são encarregados de fazer a Terra progredir. E se você se imaginar dentro do Cristo, que é o governador supremo do planeta Terra, todos nós fazemos parte da sua estrutura. Ou seja, nós estamos nos relacionando como marido e mulher, como irmãos, como amigos, mas dentro de uma única realidade, que compõe realidades menores. E só para finalizar minha última pergunta, aí já por curiosidade mesmo, continuando a coisa, essa literatura que a gente chama de literatura fantasiosa, ou assim, tipo, que é uma fantasia, pelo menos como nós classificamos, ela se tornou muito mais presente nos últimos anos. Não sei se é por causa da própria internet que disponibilizou ela, né? Que está muito mais acessível e com isso trouxe dinheiro para as pessoas que escrevem, então aumentou o número de pessoas que escrevem e tal. Mas na sua interpretação aí, tem alguma explicação espiritual para esse bombardeamento que nós estamos... Tipo assim, eu falo que estamos tendo porque eu estou tendo muito, né? Desse bombardeamento dessas histórias de fantasia, vamos assim dizer, desses textos. Vamos lá. Então, vamos imaginar uma realidade somente. Tem aquilo que você planeja que é realizável e aquilo que é praticamente impossível para aquele momento, para aquele lugar. Então, essas informações fantasiosas, elas têm nelas germes de grandes verdades, que é o que Kardec falava. Há em tudo germes de grandes verdades. Por exemplo, traz uma situação que é fantasiosa, você poder construir uma parte do seu corpo. Para um grupo de seres, aquilo é absurdo. Agora, quando essa situação fantasiosa é aquela que cria prazeres sem responsabilidade, aí é onde ela compromete a criatura, mas serve ainda para a criatura cair a ficha. Por exemplo, invadir a propriedade alheia sem ter mérito, sem ter conquistado por si mesma, ela pode até fazer isso, mas ela vai ter um problemão quando alguém começar a invadir a dela. Porque hoje ela invade a do outro. Só que a lei recomenda que nessa fantasia de tirar benefícios sem responsabilidade, de ter direitos sem deveres, ela vai ter que exercitar a outra face daqui a pouco. Então, aí o Marcelo, que conseguiu 10 propriedades
né, invadindo propriedades alheias, daqui a pouco serão as suas que vão ser invadidas. E você viu isso até acontecer há pouco tempo, a terra de um político sendo invadida. A dele não podia. Nós não sabemos como ele conquistou, mas a dele não podia, mas a do outro pode. Então isso é permitido, essas aparentes ilusões, e Kardec deixou claro no item 55 do primeiro capítulo da obra A Gênese que o Espiritismo assimilará sempre todas as doutrinas saídas do domínio da utopia, mas transformada em verdades práticas. Então essas aparentes fantasias, se na prática elas pervertem a moral, o equilíbrio do indivíduo e do meio onde ele vive, aí é onde ele vai experimentar os desequilíbrios em si. E após passar pelo desequilíbrio de um direito sem deveres, aí ele vai passar pelo sofrimento e às vezes pela enfermidade psicobiofísica, moral e espiritual, ele vai buscar a informação mais condizente com a realidade daquilo que se almeja. Bom, agradeço por tirar a curiosidade desse humilde ser que ainda é apegado às fantasias do mundo. Miriam, deseja fazer alguma pergunta? Adriana, quer entrar aí para fazer alguma pergunta? Não tenho nenhuma pergunta, só tenho que agradecer, né? Eu fico assim, eu fico parada ouvindo as explicações. Tenho perguntas, só quero agradecer os ensinamentos de hoje, né? Profundos como sempre. Espero que todos os nossos irmãos e irmãs tenham também apreendido, né? Que possam colocar em prática todos esses ensinamentos no momento de se alimentar. Muita paz, muita luz a todos. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Tchau, tchau, pessoal. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.